noites dentro daquele peixe. E depois o peixe vomitou ele, depois que ele fez a oração e se arrependeu, e vomitou ele de novo. E depois que ele passou por todo esse processo, aí sim ele foi e fez o seu propósito, que Deus queria que ele fizesse. Aleluias. E aqui às vezes eu me pergunto, quantas vezes nós já passamos por uma dor insuportável que pensamos que não íamos sair daquela fase de sofrimento? Muitos de nós, né? Eu também passei. A minha maior dor foi a minha grande perda. Foi o dia que eu perdi a minha mãe. Então realmente eu tive senti realmente o que é o sofrimento doloroso, né? Então todos nós passamos por momentos de dores em várias áreas de nossas vidas, né? E talvez você naquela hora que estava no momento de dor, pediu socorro ao Senhor e às vezes pensou que Deus havia até esquecido de você, porque às vezes quando estamos na aflição, oramos ao Senhor e Ele não responde. E às vezes a gente fala assim, o Senhor está me ouvindo? Né? Isso aconteceu comigo também. Mas a verdade é que a dor, ela chega sem avisar. Nunca estamos prontos ao sofrimento, né, em si. A gente nunca está pronto. Mas, sem explicação, com aquela força, ela vem querer paralisar o nosso corpo e o nosso coração. Mas hoje o Senhor quer que nós lembramos que a dor não é um sinal de abandono. Nenhum sofrimento é um sinal de abandono. Mas às vezes é um sinal de direção. Assim como aconteceu com Jonas. Tem dores que nos acordam, que vem, o sofrimento vem para nos chacoalhar. Aleluia. Tem lágrimas que lavam as nossas almas e nos fazem voltar a ouvir a voz do Senhor, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, e às vezes a gente não damos atenção. Aleluia. Mas hoje o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar a aprender hoje como Deus usa o sofrimento para realizar, restaurar e redirecionar os seus filhos. Aleluias. Hoje nós vamos aprender 3 tópicos que nos mostram porque a dor nos desperta para o propósito. Esse é o nosso tema. A dor nos desperta para o propósito. O primeiro porquê é a dor, ela é um alarme adormecido. Ou seja, Jonas estava fugindo de Deus. Ele não queria obedecer. Então o que acontece? Em Jonas 1:2 fala, o Senhor falando para ele, levanta-te, vá para a cidade de Nínive e clama aquela cidade por arrependimento. Né? Foi essa a orientação que Deus fez. O que Jonas fez? Em Jonas 1:3 fala, ele levantou e fugiu da presença de Deus. Jonas quis fazer do jeito dele. Muitas vezes nós somos direcionados por Deus para fazer algo que nós talvez não gostamos, não queremos fazer, mas é da vontade de Deus que façamos. E o que a gente faz? Arranjamos desculpa, deixamos para depois e não fazemos. Jonas também fez isso. Jonas fez o quê? Se levantou e foi para o lado oposto. Agora, por que Jonas fugiu? Você já parou para se perguntar por que Jonas fugiu? Desse direcionamento que Deus deu especificamente? Jonas fugiu por quê? Há 3 motivos. Era um lugar inimigo. Nínive, aquelas pessoas eram inimigos de Israel. Eram pessoas que faziam coisas ruins para o povo de Deus. Eles eram pessoas que não queriam saber de Deus. Ou seja, era inimigo de Jonas. Aquele povo era inimigo de Jonas. E Jonas não queria que Deus perdoasse os seus inimigos. Ele não queria, porque ele sabia que se eles fossem lá para falar para arrependimento, eles iam ser perdoados. E Jonas não queria. Ele falou, não, eu não quero. Porque ele sabia que Deus é misericordioso. E no fundo, o Senhor, se eles arrependessem, o Senhor ia salvar aquele povo. Outro motivo que Jonas não queria obedecer ao Senhor nesse direcionamento.
ele queria justiça e não misericórdia. Ele queria, muitas vezes é que nem nós, né? Quando alguém faz alguma coisa ruim, que a gente vê que maltratou outra pessoa e que talvez nos maltratou, o que a gente quer? Justiça. A pessoa tem que pagar, né? Mas Deus, ele é misericordioso, né? E Jonas não queria que aquele povo fosse restaurado. Ele queria justiça. Ele falou, não, aquele povo vai pagar pela maldade que eles fez para o povo de Israel, pela maldade que eles fazem. Então, incomodava Jonas saber que Deus amava aquele povo que para ele não merecia o amor de Deus. Mas Jonas esqueceu que nós não merecemos esse amor. Nem ele merecia o amor de Deus. É isso que ele esqueceu. E muitas vezes nós esquecemos isso. Esquecemos que outras pessoas, mesmo que façam coisas ruins, elas não merecem o amor de Deus como nós também não merecemos. Mas Deus nos amou de tal forma que mandou o seu Filho não só para nós, mas para todos. Porque o Senhor quer salvar a todos. Aleluias. E o terceiro motivo é que ele achava que podia fugir de Deus. Jonas, ele achava que ele poderia fugir da vontade de Deus, né? Mas a dor que ele enfrentou mostrou para ele que não podemos fugir do nosso chamado. Todos nós temos um chamado, mas nós temos que entender que não tem como nós fugirmos desse chamado. Aonde você for, o chamado vai com você. Porque aonde você for, o Espírito Santo de Deus está com você. Então foi esses três motivos que Jonas não queria que aquela cidade fosse perdoada. Quantas vezes Deus nos chama para perdoar, para obedecer, para servir, para largar algo que gostamos muito, que temos como, vamos dizer, um pet, né? A gente gosta muito, e Deus fala, não, mas eu não quero que você faça mais isso. Quantas vezes Deus nos chama? Aleluias. Mas o que é mais lindo, que a graça de Deus não desistiu de Jonas. Não desistiu de Jonas, mesmo que ele quis fugir da vontade de Deus. Veio a tempestade, veio o peixe, né? E acabou que veio também daquela planta, né? Depois veio a planta, que Jonas também ficou irritado. Jonas era bravo, ele brigava mesmo por tudo. Então, Deus mandou várias coisas para que Jonas visse que ele estava errado, que ele precisava se consertar. Aleluia. Mas Deus não desistiu. E o mais lindo é que Deus não permitiu que aquele sofrimento que Jonas passou, que nós vamos entrar naquele sofrimento detalhadamente, ele não permitiu que Jonas morresse ali, mas foi para alinhar. Punir, não foi para punir, foi para alinhar, redirecionar Jonas. E o mais incrível disso é que eu tenho um filho de 17 anos, né? E ele sempre fala para mim, mãe, a vida não é tão difícil. É nós que fazemos ficar difícil. Nós somos muito difíceis. Nossa, a gente dificulta tudo. Mas gente, não era para Jonas ter passado por todo esse sofrimento. Você vai entender o que Jonas passou naquela barriga daquele peixe. Mas não era para isso, era só obedecer. Era só obedecer. O povo de Israel não era para ficar 40 anos no deserto. Então o Senhor, sabe, o Senhor sempre ele direciona a gente para o melhor. É como nós pais, direcionamos nossos filhos porque sabemos o que é melhor para eles. Mas nem muitas vezes eles ouvem, né, os nossos conselhos, né? Então assim mesmo é Deus conosco. Então muitas vezes o sofrimento vem para nos despertar, sabe, para nos dar aquela chacoalhada e falar assim, ei, preste atenção, você tem um chamado, você precisa obedecer. Aleluias. E a gente tem um grave problema, não gostamos de obedecer, não gostamos de seguir a regra. Às vezes a gente quer dar um jeitinho brasileiro, né? A gente quer dar uma temperada, mas não, gente.
A gente precisa nos cobrar todos os dias. Eu preciso obedecer ao Senhor para ser abençoada. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. E isso me faz lembrar quando eu perdi minha mãe, né? Quando eu perdi minha mãe, olha como é interessante. Antes de perder minha mãe, eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo de morrer. E aí, depois que eu perdi a minha mãe, gente, você acredita como que é contraditório? Eu pedi para Deus me levar junto a ela. Eu queria, Senhor, eu quero estar junto com a minha mãe. Olha como é contraditório o sofrimento. Quando você está no mais profundo sofrimento, onde você está lá naquele abismo que você fala, meu Deus, eu nunca passei aqui, tudo aqui é muito diferente, tudo aqui é muito sofrido, quero sair daqui, e por querer sair daqui, até o que você não queria, você começa a querer. Mas o mais lindo disso é porque Deus sabe tratar os seus filhos no sofrimento, assim como Ele fez com Jonas. No mesmo momento em que eu queria a morte, passando essa dor, o Senhor me deu uma injeção de coragem, que nem eu sei, depois é como se fosse, eu não sei, eu tento explicar isso para os meus filhos, mas eu não consigo explicar. É uma coisa assim, como se eu tivesse saído uma escama dos meus olhos, e hoje eu vejo o mundo de outro jeito, que eu não via antes do meu sofrimento. Olha como que o sofrimento nos faz chacoalharmos, limpar toda a poeira que está no nosso corpo, para a gente começar a ver o propósito que Deus tem nas nossas vidas. O que hoje é o medo que eu tinha, né, antes, o medo, eu tinha medo de tentar, eu tinha medo de perder, eu tinha medo de viver. Hoje o medo não existe mais. Hoje eu tenho coragem, né? Eu tenho coragem para enfrentar as coisas que eu não tinha coragem. Eu tenho coragem para ir aonde eu nem queria ir. Hoje eu não tenho medo. Hoje eu tenho coragem. Hoje mudou tudo, que é muito contraditório, né? Mas o meu sofrimento me fez ver a vida de outro jeito. Aleluias. E é isso que Deus faz conosco. Deus tem um modo de me tratar, Deus tem um modo de tratar a cada um de nós. Aleluia. Mas que nós possamos aprender e entender que obedecer é melhor do que sacrificar. Né? A obediência, Deus requer de nós a obediência. Aleluia. Então, antes, o medo que me paralisava, hoje me move. Me move. Antes, a insegurança que eu tinha de calar, hoje eu tenho coragem para falar. Então você vê a força, a injeção de coragem que Deus me deu. Aleluias. E o segundo porquê, né? O segundo porquê que nos desperta que a dor desperta para o nosso propósito, é que a dor, o sofrimento não é punição. Ele é um alinhamento. Aleluias. Às vezes você pode falar assim, Juliana, mas você não sabe o que eu estou passando. Às vezes, assim, você passou por um sofrimento, eu entendo, foi doloroso, mas o que eu estou passando agora, você não queria estar na minha pele. Então vamos entender agora o que Jonas passou. Vamos entender, porque às vezes a gente fala assim, ele ficou 30 dias lá, ou 3 dias e 3 noites lá na barriga do peixe, mas você já parou para analisar o que ele passou lá dentro da barriga do peixe? Ok, vamos aprender aqui um pouquinho. Escuridão total. Feche os seus olhos um pouquinho. Ok, você tem o controle de abrir seus olhos. Mas Jonas, ele não tinha controle do tempo e nem espaço. Ele não tinha luz. Era só escuridão. Quem é pescador sabe. Quando vai pescar à noite, o rio é preto. Tudo preto. A gente só vê os olhinhos dos jacarés, que brilham aquelas bolinhas nos cantinhos. A gente vê, não é? É desse jeito. É desse jeito. Então, é um absoluto, é uma luz, é uma escuridão absoluta. Ou seja, não tem luz. É um breu sufocante.
segurar aquilo. Então ele não tinha visão. Outra coisa, ele não poderia nem abrir os olhos. Vocês vão entender por quê. Segundo, um cheiro insuportável. Ele estava na barriga de um peixe, onde tinha peixes em decomposição, tinha o ácido gástrico. Imagine só, ele estava lá. Vocês acham que Deus fez um peixe especial para ele ficar lá? De jeito nenhum. A única coisa que Deus não fez foi que ele morresse, mas que ele sentisse como que é aquele processo, ao ponto de ele clamar ao Senhor, lembrar do Senhor. Segundo, era um ambiente úmido, ou seja, ele estava molhado o tempo todo. Imagine só, o tempo todo molhado. E outra, aquele ácido queimava a sua pele, as suas narinas. Ele não podia abrir o olho porque podia queimar. Quem já foi no mar, aquele sal do mar, quem abre o olho no mar? Eu não abro, porque dói pra caramba. O sal dói pra caramba. Então, ele também não abria os olhos porque tinha o ácido, tudo ali misturado. Imagine só, a temperatura era instável, às vezes estava quente e às vezes estava frio. Às vezes ele estava ali com aquele sufocado, com aquela quentura, e sentindo falta até dificuldade para respirar, com aquela quentura do peixe, dentro do peixe, porque quando a gente estamos vivos, nós somos quentes por dentro, né? Então não é porque o peixe está no mar que ele também não tem sangue. Eu acredito que ele tem sangue, né? O peixe tem, né? Para quem é pescador sabe. E também a sensação de aprisionamento. Eu vou falar para vocês. Quando eu estou no elevador com muita gente, que o elevador demora para abrir a porta, eu fico agoniada. Eu não aguento ficar naquele ambiente com pouca pessoa e fechado. Imagine ele. Você acha que o grande peixe tinha muito espaço? Não, às vezes eu acho que ele não tinha nem jeito como se mexer, causando cãibra e dores musculares. E outra coisa, o medo extremo. Imagine só vocês, dentro da barriga do peixe. Ele não sabia se ia viver. Ele não sabia, ele não tinha essa certeza. E outra coisa, ele tinha um sofrimento psicológico. Eu acredito que ele sofreu mais psicologicamente do que físico. Sabe por quê? Vou falar uma experiência que eu tive. Olha como o Espírito Santo é. Ele faz a gente ver e viver algumas coisas para que nós possamos como é que se diz? Interagir com a palavra que ele está ministrando no nosso coração. Estava vendo meu Instagram, aí passou aqueles reels, né? Fui passando. Aí tinha uma pegadinha de 2 rapazes que faziam o seguinte: olha o que eles aprontavam. Eles procuravam pessoas que estavam tirando os cochilos na rua. Não eram pessoas que moram em rua, não. Era, vamos dizer, um senhor que sentou numa cadeira, aí pegou e tirou um cochilinho ali que estava cansado. Aí às vezes tinha uma mulher que também estava assim. Aí sabe o que eles faziam? Um levava uma bexiga e o outro uma tinta vermelha. Enquanto um estourava a bexiga, o outro pegava a tinta vermelha, jogava na mão e colocava na barriga da pessoa. Para quando a pessoa acordar, pensar que ele levou um tiro. Aí vocês têm que ver a reação das pessoas. Na hora que acordava a pessoa que o cara pegava e colocava, meu Deus, e colocava a mão na barriga, que mostrava para a pessoa que tinha sangue, que a pessoa olhava a pessoa, começava a cair em desespero. Lembrando, gente, que ele não estava sentindo dor nenhuma. Não tinha acontecido nada com a pessoa. Teve uma mulher que quase desmaiou. Olha o que a nossa mente é capaz de fazer. Às vezes você não está sofrendo no físico, mas a mente te faz sofrer ao ponto de fazer com que seu corpo lute, porque nosso corpo tem uma defesa natural. A partir do momento que você, por isso que traz a ansiedade, ela exatamente é um sofrimento antes do tempo. O que acontece? O corpo, você começa a sofrer antes do tempo, o corpo já tem uma defesa para o sofrimento. E aí ele começa a reagir, tentando defender você daquele sofrimento antecipado que você está vivendo. E é isso que aconteceu com as pessoas. E eu acredito que Jonas também sofreu isso. Porque ele poderia abrir os olhos e ele só estava sentindo várias coisas.
que ele sofreu. E Deus usou todo esse processo para que ele não morresse, mas para preservar Jonas, para preservar ele. Dentro do ventre daquele peixe, ele foi quebrado, alinhado e reposicionado. Foi dentro daquele peixe que ele começou o recomeço do seu propósito. Foi dentro daquele peixe que ele lembrou que o Senhor existia. Ele falou: meu Deus! Ele orou aqui, nós acabamos de ler. Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondestes. Porque foi quando ele orou, pediu ao Senhor, aí ele realmente, o Senhor viu que ele se arrependeu da sua desobediência, e aí o Senhor pegou e fez o peixe vomitar ele. Você acha que o peixe só vomitou ele? Imagina, não, gente. Tudo que tinha dentro do peixe foi vomitado, e ele foi junto. Imagine só. Então o Senhor, ele preservou a vida dele, mas ele fez ele passar um processo de sofrimento que ele escolheu, gente, por desobediência. É a mesma coisa, o povo de Israel sofreu 40 anos por desobediência, mas Deus não queria aquilo. Não foi o plano de Deus, e não é o plano de Deus nem para mim e nem para você que soframos. O plano de Deus é vida e vida em abundância. Se nós estamos sofrendo, é porque alguma coisa está errada. Precisamos avaliar o que está acontecendo para ver o que o Senhor quer de nós através daquele sofrimento. Para nós estarmos ali, alguma coisa Deus quer trabalhar na nossa vida, assim como Ele trabalhou na minha. Entende? Eu precisei ter uma grande perda para eu poder enxergar a vida de outro jeito, né? Ok. Então, às vezes a gente pensa: estou no fundo do poço, mas Deus está dizendo: este é o lugar onde eu restauro a sua vida para o meu propósito. Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Então a dor não é o fim, o sofrimento não é o fim. A Bíblia fala que tudo passa, aleluia. O nosso sofrimento é o ponto de virada. Então todo sofrimento que passamos, nós precisamos aprender algo naquilo. Precisamos falar: bom, Senhor, quer que eu aprenda algo nisso? Mostre para mim, Senhor, que eu preciso me arrepender de alguma coisa. Eu preciso, o que o Senhor quer de mim. Então é no sofrimento que nós temos que rever os nossos conceitos, e o Senhor vai nos revelar o seu propósito, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Então talvez hoje você se sinta como Jonas. Talvez hoje você esteja numa situação que te sufoque, ou seja, uma grande perda, ou seja, um luto, ou seja, a perda de um relacionamento, ou seja, a perda de um sonho, aquilo que você realmente queria, ou talvez seja até a perda de si mesmo. Às vezes você fala assim: qual que é o meu propósito? Eu estou sem direção, Senhor, o Senhor quer na minha vida? Talvez você esteja nesse processo de incerteza, né? Mas o Senhor nessa noite, Ele quer clarificar para você. Entenda que se você estiver passando por algum sofrimento, o Senhor tem um propósito para realizar através de você nesse sofrimento. Não é para sua morte, pelo contrário, é para redirecionar a sua vida. Aleluia. É para um novo recomeço. Aleluias. Glória a Deus. Então, quando a nossa vida está apagada, está sem sal, está assim, sem sentido, às vezes você fala: Senhor, o que o Senhor quer de mim, Senhor? Olha, entenda que o Senhor, Ele, através da sua oração, Ele responderá. Mas a sua oração precisa ser realmente como Jonas, sincera.
Às vezes nós temos um pouco de religiosidade. Às vezes nós temos medo de se abrir com Deus. Ai, porque Deus é soberano, então eu faço Deus. Então, mas Deus, gente, Deus é um Deus onipresente, onipotente e onisciente. Antes mesmo de nós falarmos uma palavra, Ele já sabe o que está no nosso coração. E se você está triste com Deus, faça que nem Jonas. Jonas, ele falava para Deus do que não gostou. Ele falava para Deus, ele falou assim: Deus, eu não gostei disso, o que é isso? E Deus falava: Jonas, preste atenção, Jonas. Se você não está tendo pena dessa planta, que você nem cuidou dela, quanto mais eu, que criei todo esse povo, e não posso, entendeu? Eu não posso ter o cuidado, o amor para realmente perdoar esse povo, Jonas. Então, Deus é aquele que Ele clarifica as nossas dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, alguma coisa que te aflige o seu coração, se abra com sinceridade para Deus. O Senhor, Ele sabe o que passa no nosso coração, não adianta nós escondermos. Então, que nós precisamos essa noite aprender a ser transparente com o nosso Pai. Não esconder nada dele, porque não tem como fugir da presença do Pai. Verdade. E lembrando que todos nós temos um propósito. Amém? Amém. E se caso nessa noite você esteja se sentindo como Jonas, eu queria orar por você. Eu queria orar junto com você. Gostaria que o pastor tocasse um hino lá no violão. E eu queria orar por você. Ou talvez você fale: não, Juliana, graças a Deus eu passei por um sofrimento. Está tudo bem agora. Mas eu tenho um familiar, um amigo que realmente ele está passando por um problema muito difícil. Você pode vir representar ele. Porque na verdade ele talvez por algum motivo não pôde estar aqui, não pode sair, ou talvez está hospitalizado, mas você pode representar ele. Então nos seus pensamentos, coloque essa pessoa e clame ao Senhor por essa pessoa. Porque a palavra do Senhor fala que nós temos que clamar uns pelos outros. Nós temos que amar uns aos outros. E o verdadeiro amor é quando nós temos empatia pelo nosso irmão. É quando nós sofremos junto com eles. A palavra do Senhor fala: se alegrem com os que se alegram e choram com os que choram. Não podemos olhar o sofrimento do nosso irmão e passarmos sem estar junto com eles, dar a mão, servir e sentir aquele sofrimento juntos. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Vamos nessa hora fazer essa oração ao Senhor. E eu queria convidar você. Coloque a mão no seu coração. Se você tem um amigo, uma amiga, ou você mesmo esteja passando por uma situação difícil, clame ao Senhor junto comigo. Não deixe só eu orar, mas você clame ao Senhor, porque o Senhor sonda o teu coração. Oh Espírito Santo de Deus, obrigada, Jesus, pela tua palavra, Senhor, que não volta vazia. Ela tem direcionamento certo, Senhor. Eu não sei, Pai querido, que o meu irmão, a minha irmã hoje aqui, Senhor, está passando. Mas uma coisa eu sei, Senhor, que o Senhor sabe, Senhor, de todas as coisas, porque nada está oculto aos teus olhos, Jesus. Assim como Jonas, Senhor, teve que passar por todo aquele sofrimento, Jesus. Oh, Senhor, mas ali, naquele mais profundo sofrimento, Senhor, ele clamou, Senhor, e o Senhor respondeu o seu clamor, Senhor. E o Senhor, nessa hora, Jesus, venha, Senhor, responder o nosso clamor, Senhor. Deus, entregamos a vida do nosso irmão, da nossa irmã que está sofrendo nesta hora.
em santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Será que você pode sentar só um pouquinho? Porque hoje, para os que não sabem, né? Hoje estou fazendo o lançamento do livro aqui com a igreja. Aleluia. Aleluia. Esse livro, exatamente, esse livro não é só apenas um testemunho, não é só um relato. Este livro, ele nos ajuda a passar exatamente sobre o sofrimento de uma forma mais leve, onde tem direcionamento, aleluia, para que você passe sabendo qual é o propósito de Deus para este sofrimento. Todo sofrimento há um propósito, tudo debaixo dos céus há um propósito. E este livro não é só um relato, ele nasceu na minha profunda dor. Eu digo que é a minha maior dor que eu já tive na minha vida, aonde eu tive que ressignificar muitas coisas na minha vida. Então eu relato todo o processo desse meu sofrimento, mas eu relato toda a experiência que o Senhor me fez passar para receber a cura, a restauração e enxergar o propósito de Deus na minha vida. Então este livro é exatamente para... Eu esqueci de pegar um livro. Alguém poderia pegar um livro para mim? Este livro, ele é exatamente isso, para ajudar a você que está passando por um processo difícil. Ele fala a dor de uma perda, descubra a luz nos dias mais escuros. Foi aonde eu descobri, exatamente no meu mais profundo abismo, a luz do Senhor, onde eu descobri que realmente eu não sou medrosa, eu sou corajosa. Aleluia. Eu consegui ser curada, eu consegui ser redirecionada ao propósito do Pai para a minha vida. Aleluia. Amém. Obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês, gente.